Olá, tudo bom? Bom, a gente vai começar a live. Daqui a pouquinho são 8h20. Eu vou chamar a Adriana, minha irmã, que está lá na Itália. E a gente vai fazer essa conversa já já. Boa noite, bem-vindos. Chama aqui a doutora Adriana Sampaio. Prontinho. Fala, Lamar. Que legal, pessoal que está chegando aí. Bem-vindos. Oi, mana, tudo bom? Olá, tudo bem? Bom, aqui são 8h20, né? Aí na Itália são meia-noite e 20, confere? Meia-noite e 20, 4 horas de diferença. Bom, Adriana, te apresenta, né? Fala um pouquinho aí da tua atuação profissional, para o pessoal te conhecer, e a gente já começa a Sim, nossa live. ok. Então, eu sou médica já desde 2002, fui formada na Universidade do Estado do Pará e fiz a minha formação profissional restante em São Paulo. Foram muitos anos atuando no SUS, nos postos de saúde, nas unidades básicas de saúde, bem na porta de entrada do sistema, né? E também trabalhei muito tempo em pronto-socorro e agora atuando na medicina de urgência, emergência, também atuando na medicina de família. E atualmente estou na Itália, né? Já tem quase 4 anos que a minha família se mudou para cá e a gente está aqui. Eu estou fazendo o processo de revalidação do diploma de medicina, que não é fácil, por causa da dificuldade na língua italiana, as exigências curriculares, né, que eles fazem, são um pouco diferentes dos brasileiros. Mas é isso, estamos aqui, que essa live possa ajudar vocês, né, a entender um pouco da situação que está acontecendo no mundo agora. Né? Como é que está aí na Itália, que a questão da saúde, a gente tem acompanhado na TV, é tudo isso mesmo? Os números são alarmantes, tem mais de 35 mil pessoas que estão doentes e aproximadamente 10 a 12% que já morreram. Fala um pouquinho como é que está aí a situação e já de como foi o contexto, né? Desde o do início do surto até o momento atual agora, até porque o Brasil e a Sim, Itália são países na pandemia. Então, até sim, as conversas que a gente já teve, daí que veio a ideia, pessoal, quem está assistindo a sim. gente, nas conversas que a gente tem no grupo da família, muitas semelhanças do comportamento que o italiano tem com o brasileiro e até as Sim, é medidas que verdade. estão tomando. Então, fala um pouquinho aí pra gente como é que foi. Então, o primeiro caso aqui na Itália detectado foi mais ou menos no dia 31 de janeiro. E até então a gente aqui ficou só, bem, é uma gripe, né? Uma gripe comum. E assim, o povo italiano, e eu acredito que o governo e o sistema de saúde também não estava dando muito crédito, né, para essa doença. E foram poucos contágios nos primeiros dias, né? E depois de 20 dias, lá por 20 de fevereiro, é que a coisa começou a pipocar realmente, né? Eles já não conseguiam mais identificar qual era o paciente de marco zero, que a gente chama, né? Tentar identificar quem que trouxe a doença para determinadas cidades. Então teve um foco em Codogno, uma cidade bem próxima de Milano, onde eu estou agora, eu moro em Milão. E nessa cidade foi algo assim explosivo. E aí começou a haver a preocupação, né? Então, em pouco tempo, 23 de fevereiro, eles anunciaram que era melhor as crianças não irem para a escola estudar, né? E em um pouco menos de uma semana, estava dizendo, olha, todo mundo vai ter que se isolar, porque os números foram aumentando. No início, toda a população, e inclusive médicos, que eu tenho contato de médicos brasileiros que estão atuando em outros países, médicos brasileiros lá, aí no Brasil, todo mundo achando um exagero, para que tudo isso, vai acabar com a economia da Itália. Mas o que aconteceu foi que eles realmente tomaram várias atitudes muito restritivas e, e a gente não entendia tanto, assim, achava que era um exagero, mas na verdade a Itália retardou um pouco nessas medidas, a China fez isso, e assim, a doença tem uma curva, um platô,
que ela tende a cair depois que tomam essas medidas. E essa foi a experiência da China. E então, foi o que aconteceu aqui, mas ainda nós não atingimos esse pico de forma a decrescer com as medidas de segurança que eles colocaram, que eles impuseram à população. E atualmente, eu estou com os dados mais atuais, né, os dados de hoje, que o Ministério da Saúde libera para toda a população, todos os dias, 18 horas. E os dados atuais tem 40 mil pessoas contaminadas registradas, porque já tem mais de 3 semanas que eles não fazem mais exames para todos, somente para os casos graves, que estão precisando de internação. Desses 41 mil casos positivos, nós temos, isso é muito espantoso, metade, ou quase metade, 15.757 internados. Então, esse é o problema. É a quantidade de pessoas internadas. E depois que fecharam as escolas, o que aconteceu na sequência? Então, a primeira medida foi essa de fechamento das escolas. Aí depois sugeriram academia, shopping, cinema. Em 2, 3 dias pediram para proibir mesmo. Lugares com grandes aglomerados, igrejas, reuniões, e aí começaram a proibir festas de até 100 pessoas. Então eles falavam, até 100 pessoas tudo bem, mais do que isso não dá. E depois foram restringindo, então até chegar no nível de... assim, as pessoas não respeitaram, na verdade, porque todo mundo ficou espantado, né? Então as pessoas continuaram a sair, as mães com as crianças começaram a ir para o shopping, as mães com as crianças começaram a ir para parquinhos. E assim, criança, até agora essa é a experiência, tá? As crianças, elas aparentemente só transmitem a doença, porque elas pegam um resfriado comum ou nem têm sintomas. Então elas são vetores, elas só levam a doença adiante. E aí elas continuavam em contato com seus avós, com parentes mais fragilizados. E por isso a coisa complicou muito, de uma forma muito... Então, foi muito rápido. Então aí chegou ao ponto de realmente proibirem de sair nas ruas e multando. Quem sai hoje na rua recebe uma multa de 206 euros ou 3 meses de prisão. E se você só pode sair se você comprovar que está indo fazer compra no mercado, ou indo na farmácia, ou indo socorrer um parente, um pai, uma mãe idoso, que precisam de socorro, de auxílio, mas não pode se reunir, não pode fazer visita, não pode fazer um almoço de família chamando um visitante. E agora está numa medida mais extrema ainda, apocalíptica, assim, dizendo que carros de som estão passando nas ruas e a polícia falando, fiquem em casa, não saiam de casa, fiquem nas suas casas, só saiam para casos de emergência. Então, realmente, não é brincadeira o que está passando na TV. Não sei, assim, o nível de alarmismo que talvez a imprensa brasileira possa colocar, mas essa é a situação que nós estamos vivendo aqui. Certo. Adriana, que cuidado, assim, a gente sabe que os grupos de risco, né, pessoas que têm problemas respiratórios, idosos, enfim, como é que acontece esse contágio assim tão rápido? Porque ele é geométrico, né, ele acontece muito rapidamente e vai embora. Eu, por exemplo, eu fiquei preocupado, eu vou contar aqui o que aconteceu comigo. Eu viajei na semana passada, fui para 4 estados, e aí, quando eu cheguei, eu fiquei 3 dias em quarto separado, realmente, né, para poder, enfim, pela manifestação da doença, caso eu estivesse infectado. Uhum. Então, eu sei que tem muitos cuidados acerca disso, né? Tem a questão do álcool em gel, que aqui no Brasil está em falta, né? Então, tem vários problemas. Que cuidados você recomenda que as pessoas tenham? Olha, no nível atual de epidemia, o isolamento social se mostra o mais eficaz, né? Então, há uma barreira na propagação da doença quando a medida de prevenção mais eficaz que aconteceu na China, que diminuiu o número de contágio, é o isolamento social, é ficar em casa.
Mas a gente, assim, eu realmente me espantei com as medidas da Itália no início, mas eu pensei, uai, como que o governo vai arcar com tanto prejuízo? Então, assim, não foi uma coisa que um alarmismo à toa. Eles estão arcando com prejuízo financeiro enorme. A Itália é turística, então tudo que é de turismo parou. Então, pequenos comércios, os italianos valorizam muito pequenos comércios, eles gostam de fazer compra no açougue, compra na padaria, compra para... Tem lugares que vendem só queijos e frios. Eles gostam de passear fazendo compras, né? Não gostam tanto de grandes supermercados. E teve que fechar todos esses pequenos comércios. E, então, assim, essa é a primeira medida. Mas você precisa sair. Então, assim, quem está com sintoma de gripe é mandatório, tem que usar a máscara. Porque você diminui a transmissão. Em adultos saudáveis, pode ser que o coronavírus se manifeste só como uma gripe normal, uma gripe como outra qualquer. Ou, de repente, uma gripe um pouco mais forte, com um pouco mais de mal-estar no corpo, um pouco mais de tosse e febre. Mas, e assim, a transmissão das gripes são por gotículas de saliva, secreções dos olhos, do nariz, da boca, principalmente através das mãos. E permanece nas superfícies, né? A mão contaminada, que pega no ônibus, que pega, né, em alguns lugares, em corrimão, vai permanecer o vírus ali por um bom tempo. Então, agora, atualmente, essa semana, a Prefeitura de Milão está lavando a cidade com um desinfetante. Eles estão lavando as ruas, eu nunca vi isso na minha vida. Lavando ruas, monumentos, como não tem ninguém nas ruas, eles estão tomando essas medidas para tentar diminuir, porque os gastos com internação hospitalar estão absurdos, porque como aqui a população idosa é muito alta, é muito grande, então as pessoas precisam de mais assistência, então precisam de aparelhagem, precisam de suporte respiratório com aparelhagem com custo muito alto. Então, cada internação, eu lembro no Brasil, há 4 anos atrás, que é comum uma diária de UTI ser 5 mil, 6 mil reais, 10 mil reais, dependendo do que você faz. Imagina estar com todas essas pessoas internadas assim, muitas em UTI, muitas precisando de suporte, em estado muito grave, né? Então, é preciso lavar as mãos. Se você saiu de casa para trabalhar, por exemplo, e voltou, então você volta para casa e você tira a roupa fora e toma banho, não encosta em ninguém, né? E se você puder usar o álcool gel, use o álcool gel de forma repetida, de forma de hora em hora, talvez, se você disponibiliza disso, se você está na rua, isso ajuda muito também. Então, são medidas como para uma outra gripe, só que essa é uma gripe que é muito contagiosa. E essa é a questão dela. E basta 4 pessoas contaminadas para causar uma epidemia dela em pouco tempo. Então, realmente é algo muito preocupante. A gente aqui no Brasil, a gente teve agora os primeiros casos de morte, né? Então, a gente já está com um número... Até aqui no Pará, né, que não tinha sido, né, no estado que eu estou, no nosso estado natal, Sim. e contágio. Então, a questão das pessoas em trânsito, que muitas pessoas que estavam nos Estados Unidos, Europa, enfim, trouxeram o vírus para cá, né, e aí tem se proliferado. Adriana, uma outra pergunta acerca disso. Diante de todo esse caos que está acontecendo aí, como é que está, por exemplo, abastecimento, comida, água, essa questão de comprar as coisas? Porque a gente está vivendo esse momento aqui. Por exemplo, algumas cidades, eu estava hoje acompanhando, como eu me preparei para a live hoje, eu fiquei acompanhando as notícias das principais capitais, né? Então, São Paulo, Rio, Recife, Porto Alegre, a nossa Belém, Manaus, as cidades que são né, Cuiabá, enfim. E a gente começa a ver que algumas regiões dos supermercados começam a ficar com mais filas maiores, estão ficando mais cheios. As associações de entidades ligadas aos supermercados de abastecimento estão dizendo que está tudo normal até o presente momento. Mas
o que tu tens o que tu pode dizer sobre isso? Como é que está a questão do abastecimento aí, a subsistência das pessoas? Bem, então, no início da quarentena, teve um desespero, né? Então, os supermercados se esvaziaram rapidamente. Depois, mas só que estava mantido a circulação de pessoas, então foi reabastecido rapidamente também. E aí as pessoas ficaram mais tranquilas. Mas quando proibiram todos de sair, porque assim, atualmente é assim, quem trabalha com contrato, né, de trabalho, o seu empregador, ele dá uma carta para você. E, assim, foi fortemente recomendado ou dar férias para o máximo número de trabalhador possível, ou dar uma licença, ou fazer um home office. E, enfim, foi essas as recomendações. Mas não é possível, por exemplo, meu marido, ele trabalha, ele faz painéis eletrônicos de é, grandes coisas, assim, nem sei, grandes máquinas, né? E não tem ninguém como que faça isso, não é robotizado, isso é feito por pessoas. Então, por exemplo, na empresa dele diminuiu mais da metade foi levado para férias, ficaram os operários mais especializados nessa área. E ele permaneceu. Provavelmente eles vão fazer um rodízio agora, de os que saíram vão voltar e ele vai provavelmente ficar um tempo também em casa. E assim, aqui a Itália não parou de pagar as pessoas que estão trabalhando, que trabalham. Por exemplo, babá. Não foi recomendado mais, porque elas teriam que pegar metrô, ônibus e ir para cuidar de uma criança. Então, como os pais estão em casa, eles dispensaram as babás. Mas as babás que têm contrato continuam recebendo seu salário normalmente. Não vai parar isso. Até quando eu não sei, mas não parou. Então, funcionários, por exemplo, nós temos amigos que são sushimens, 2 sushimens, né? Parou. Não está funcionando o restaurante, mas eles estão recebendo o salário. Mas tem aquela incerteza grande, né? Porque isso está acontecendo há só um mês, né? Então a gente não sabe. Então meu marido também recebeu o salário. Inclusive houve uma preocupação, porque isso foi recomendado aos empresários se preocupar e eles adiantaram o salário de muitos trabalhadores para eles fazerem esse armazenamento de comida. Porque o que aconteceu? No momento em que as fronteiras começaram a se fechar, muita coisa diminuiu. Por exemplo, ovos. Eu estou querendo fazer um bolo, uma coisa simples, mas não tem ovos no mercado. Então, isso pode acontecer. Eu não sei qual é a dimensão no Brasil, como isso vai acontecer. Assim, coisas básicas, mas às vezes é preciso brigar por uma carne ali. Ou meu marido ele vai para uma cidade menor, como ele vai trabalhar a uns 30 quilômetros de distância da nossa casa, ele passa por uma cidade menor e acaba comprando em outro mercado menor, numa cidade pequena, porque nós moramos num bairro bem movimentado de Milão e aqui os supermercados estão desabastecidos já. Então muitas pessoas fizeram estoque de comida, sim, tiveram muito medo e fizeram. Então, assim, papel higiênico não é brincadeira, eles acabam mesmo. E a gente comprou pela Amazon e conseguiu trazer para cá. Mas, assim, é algo assim que nós não podemos dizer, assim, dimensionar daqui mais um mês o que vai acontecer. Né? Eu espero que tenha respondido, que eu ouvi a pergunta, né, da Carolina. E realmente é isso, as pessoas estão preocupadas. E a última coisa, o governo liberou um valor para os trabalhadores com contrato a mais para enfrentar esse tempo de crise. Alguns vai ser... Sim, uns vão receber 500 euros a mais, outros 600, depende do contrato, algumas coisas da carga horária, mas eles liberaram milhões de euros aí de um fundo, não me lembro agora, essa é da tua área, mas eles fizeram isso sim pelos trabalhadores aqui, e tem essa esperança aí de que nesse mês, creio que no final de março para abril, também sai esse benefício para muitos trabalhadores. O italiano, ele é cuidadoso com a sua higiene?
nesse momento agora? Ele estava preparado? Olha, eu sempre achei assim, a Itália ela é dividida. Culturalmente, aqui na parte norte, ela tem a influência de alemães, de austríacos, e eles são muito assim sérios, muito educados. Então eles levam muito a sério regras. Então, você tem que respeitar, tem que respeitar. Eles são muito sérios, regra de barulho, regra de higiene, regra do lixo, são separados os lixos. Então, regra de, por exemplo, aqui tem uma lei que a comida tem que ser fresca, não pode ser congelada nos restaurantes. Então, se alguém denuncia, o restaurante recebe uma multa terrível. Por quê? Por causa da qualidade do alimento. Então, isso são coisas que a gente não vive, nunca tinha vivido antes, nem sabia que existia. Por exemplo, para ter animais aqui é preciso um chip, porque tem reconhecimento do dono, porque não tem animais na rua abandonados. Porque se você abandonar seu animal, tem o seu nome registrado, você vai receber uma bela multa. Então, isso funciona aqui, né? Então, o sul, que foi colonizado mais pelos gregos, alguns espanhóis, eles têm hábitos um pouco mais, vamos dizer assim, mais abertos. Então, eles comem na varanda. Então, esses vídeos que vocês veem de gente comemorando, comendo na varanda, dançando, é mais o pessoal do sul. E aí, eu creio que lá para Nápoles, posso estar enganada, porque eu nunca fui lá, mas é o que a gente ouve falar, eles são um pouquinho mais parecidos, assim, nessa questão de calor humano, e talvez eles sejam um pouco menos cuidadosos, né? Entendi. Porque assim, o brasileiro, ele às vezes ele paga para ver, né? A gente conhece a cultura do brasileiro de deixar as coisas para a última hora, enfim, os seus cuidados. Então, num país em que há uma parcela grande da população, que a população tem esse cuidado, tem o obedecer regras, a gente já começa a ter uma dificuldade de visualizar isso no Brasil. A gente, por exemplo, as cidades, você está no Rio de Janeiro, o pessoal foi para a praia, Floripa foram para a praia, né, em vez do isolamento. Algumas cidades em que suspenderam as aulas, os alunos foram fazer rodazinha no shopping. Então, tem acontecido justamente esse efeito reverso. E aí me preocupa muito a questão dos idosos, porque aí, como você o jovem, a criança é o vetor da doença, e aí isolamento total aos idosos. Essa é uma preocupação muito grande que eu tenho aqui, converso muito com a Carol, com os nossos familiares acerca disso. E como proliferou muito aí, mesmo numa situação em que o país tem toda uma tratativa de educação, enfim, aqui no Brasil já começa a ter essa preocupação. A gente está numa grande campanha, a gente vê nas redes sociais as pessoas colocando em casa, não saia, enfim, mas a gente consegue ver que já tem um relato de que as pessoas estavam na praia, né, de alguma cidade. Aí, no caso, é a Paula lá de Floripa, né, Paula? Obrigado por trazer isso para a gente. Então, me preocupa demais essa questão. Então, por exemplo, a gente teve que fazer uma saída agora, nesses dias agora a gente foi ao shopping vazio, estacionamento vazio, realmente. A gente teve que ir no supermercado, o produto que a gente só queria, precisava comprar para nossa bebê, só tinha naquele supermercado, no shopping, a gente teve que ir lá. A gente vê uma parcela, de fato, atenta, mas a gente vê as pessoas ignorando, dizendo que vou pegar o vírus e ponto final. Sim, né? É o que aconteceu um pouco aqui. Saúde, né? Enfim. Então, eu queria que tu falasse justamente sobre isso, a questão da educação mesmo, de seguir as recomendações que são colocadas, a gente está divulgando, mas mesmo assim as pessoas estão desafiando a propagação, o vírus, os cuidados. Então, é verdade. Essa questão de seguir regras, de ser governado, né, de obedecer, isso é uma coisa que, assim, eu creio que seja cultural, porque o povo brasileiro ele não está acostumado a ser cuidado pelo governo. Ele está acostumado a ser explorado pelo governo. Então, é muito estranho para nós a gente acreditar que o governo está preocupado com o povo e está pedindo para ir para casa. Então, assim, algo, para mim também foi estranho. Depois eu comecei a realmente analisar fatos e pesquisar, porque já não sou leiga no assunto. Então, realmente a gente conseguiu ver que e assim, é algo que é preciso fazer. Realmente são estudos, é o que a medicina, as autoridades sanitárias estão recomendando, é para levar a sério, sim.
Olha, ontem foi a notícia mais triste de todo esse tempo até agora. Uma cidade chamada Bérgamo, que é uma cidade lindíssima, turística. É uma cidade histórica com prédios milenares, porque na guerra foi uma das únicas cidades que não foi atingida, então tem prédios lá milenares. Então, essa cidade é linda e ela é muito pacata e é uma cidade muito... Eu já fui lá, é muito boa. A quantidade de mortos, só lá foram 1.500 mortos. Ontem, o governo teve que mandar alguns carros de militares para levar os caixões, porque não tinha mais como cremar os corpos. Então, o drama é muito grande, porque assim, o italiano ele é muito família, ele ama a família. Então, assim, a idosa, que foi a mulher guerreira, que aguentou toda a barra da guerra, que ficou sem o marido porque morreu e cuidou dos filhos, porque a Itália foi essa nação que se sustentou pela força das mulheres que sobreviveram. Então é muito forte essa figura da mãe, da nona, que é a avó, né? Então eles estão perdendo elas. Então assim, está sendo uma comoção, algo muito forte e assim, pessoas que estão, né, perdendo, sendo um extermínio de idosos muito grande. E houve essa notícia, foi horrível de ver, realmente. E assim, eu nunca tinha visto médicos relatando, porque o que eu tenho recebido é muitas mensagens de médicos, né? Mas eu nunca tinha visto médicos na internet, nas redes sociais, dizendo, chorando depois de um plantão médico, né? Pela situação que estava vivenciando, pelo estresse, por uma situação de guerra. Sabe, a medicina no Brasil é uma medicina de guerra, porque enfrentar dengue, enfrentar chikungunya, enfrentar zika, enfrentar várias, né, doenças que são endêmicas de alto número numa população enorme do Brasil, carente, onde o governo explora e não tem recurso para a saúde. Então, os médicos já vivem nesse estresse. Os daqui não estavam acostumados com isso. Aqui as pessoas são respeitadas, têm ordem, não tinha superlotação. Meu filho ficou internado no mês de janeiro. A gente não tem isso, eu fiquei um quarto sozinha com ele. Então, você é bem servido. Iam perguntar qual o cardápio que eu gostaria de servir para o meu filho. Então, eles não estão acostumados com isso. Então, de repente, ver assim, leitos feitos no corredor, toda essa coisa que tem no Hospital Público Brasileiro, então, para eles foi chocante. Então, assim, eu me preocupo muito com o Brasil agora, porque já não tem vagas para as doenças normais. Continua tendo infarto, continua tendo câncer, continua precisando de cirurgias de urgência, continua tendo traumas. E aí, como vai ser? Como que vai conseguir fazer esse suporte de leitos, né, para atender uma doença que leva à internação com muita facilidade? Então, realmente é algo muito preocupante. Eu não sei, até tem uma pergunta aqui sobre se o governo realizou suporte, né, às empresas paralisadas. Eu não sei te responder, assim, Leviana, se eu te falar, mas uma das coisas... Oi, perdão, Adriana. É uma pergunta do meu amigo Lamarck. Eu pesquisei, teve sim, Lamarck, tá? Algumas questões para os empresários, tanto que esse suporte que a Adriana falou desse adicional que o governo trouxe, foi para segurar a barra também, para segurar as demissões, né? Então, esses valores adicionais de euros para os trabalhadores foi uma das ações do governo para não ocasionar a demissão. Agora, a perda de receita tem sido um problema também. A postergação de tributos, taxas e contribuições, elas também têm acontecido na Itália, para trazer um retorno também. A coisa semelhante na França e na Espanha, e aí o Brasil está pegando uma carolinha, uma marolinha bem de leve acerca disso. A gente tem que fazer pleito para que melhore um pouco essa situação aqui, porque quem é empresário aqui no Brasil está sofrendo. Segmentos na área do comércio, principalmente bares, restaurantes. O Brasil é um país muito festeiro, né? Gosta muito da noite, então quem é desse segmento de entretenimento está sentindo muito perdas de receitas absurdas. Então, esse é um problema que a gente está vendo aqui. E aí o cenário de demissão é muito, muito provável, né? Isso vai ser difícil, e a gente vai entrar numa questão agora
do financeiro e da saúde, a gente faz esse Sim, bate-bola, porque à medida que começa um efeito dominó, que é justamente o empregador ter dificuldade, o trabalhador também vai ter. sim. Então tem que tomar muita atenção acerca disso, porque aqui no Brasil, se isso acontecer, vai ser uma catástrofe. Primeiro, porque as pessoas têm dificuldades financeiras, não têm reserva. Diferente aí do italiano, que provavelmente ele tem posse, tem reserva, enfim. Uhum. Então, Sim, a escassez, a baixa produção e etc. Então, a gente já está começando a visualizar isso no transporte, por exemplo. O transporte está ficando reduzido, né, porque as pessoas não estão circulando. Quando elas não estão circulando, o transporte naturalmente fica com uma demanda menor. E aí, o que tem acontecido? As pessoas têm começado a se conglomerar no pouco transporte que tem. Isso prolifera o vírus, porque se de repente tem um infectado dentro do ônibus, que está fechado, chovendo, com ar-condicionado, ele tosse, ele consegue infectar o dobro do que média ou triplo, não sei dizer, Adriana, porque aí geometricamente aumenta a mais doença. muito, Então, muito. a nossa economia que vão ocasionar a propagação do vírus. Então, essa é uma questão que o lado financeiro ele deve ser colocado à frente também, a saúde e o lado financeiro também, porque as pessoas precisam ter dinheiro. Dinheiro para quê? Dinheiro para se alimentar bem, para estar forte, para estar com vigor, caso um adulto contraia a doença, e também para, quando for necessário, aí, ter esses cuidados acerca disso. Imagina, por exemplo, um trabalhador que não consegue pagar o seu plano de saúde, que já está com problema na saúde privada e na pública também. Então, é aí que nós temos o grande problema, que a gente vai continuar a questão financeira. Vamos responder a pergunta? Sim. Vamos ver aqui as perguntas. Vou pegar Teve aqui de cima. essa seguida do Lamarck, também eu posso te responder, Lamarck, que as empresas de luz e gás também suspenderam as suas cobranças, se eu não me engano, nos próximos 3 meses. É outro benefício, né, para o trabalhador. Então, água e luz na Itália, durante 3 meses não há cobrança. O fornecimento ele está acontecendo. Ele vai ser gratuito, Sim. a cobrança vai ser depois, ou essas empresas vão isentar a cobrança? Eu creio que sejam isenções de cobrança, mas eu ainda A não gente vai tenho fazer certeza. essa live, eu coloco no feed essas questões do que tem acontecido também, tá? É importante saber disso, tá? Sim, Então, sim. a gente, por exemplo, tem algumas questões aqui de postergação de tributo. Postergar vai ter que pagar lá na frente. Então, se continua a crise, a postergação não adianta porque ela não resolve o problema financeiro. Exato. Ela só empurra com a barriga para frente, né? Exato. Enfim. Tem uma outra pergunta aqui da Margarete, nossa irmã, inclusive. O número de mortos no norte da Itália é maior do que no sul? É verdade. A contaminação, o foco inicial foi no norte da Itália, e então com o fechamento, assim, foi primeiro proibido, assim, Milão, Lombardia, que é como se fosse o estado, né, onde tem a cidade de Milão, para vocês entenderem melhor, ela foi fechada, e depois foi fechada toda a Itália, mas não é recomendado de jeito nenhum gente vindo do sul para cá. Então, eles recomendaram, não saiam, então, assim, muitos trens foram cancelados. Então, não fica gente circulando da Itália do sul para o norte. E isso está ajudando a conter mais para o sul. Mas está tendo também casos já para lá. Mas Então isso é uma ação eficaz. Sim, sim, sim. Porque os países latinos, né, eles começaram essa questão dos aeroportos, né? Então, a Argentina, o Chile, o próprio Brasil está tentando trazer essa questão das restrições, né? O Rio de Janeiro foi muito ríspido, né? Não sei se você acompanhou aí, eles fecharam a rodoviária, quem não conseguiu voltar para casa não. Então, estão tomando essas ações para as pessoas não circularem. Justamente aquela questão do isolamento, né, que é importante. Uhum. Esse isolamento, o que tu recomenda ser feito para o isolamento? Olha, essa questão de abastecer, né, sua dispensa com alimentos para você evitar o máximo de saídas possíveis, armazenar de repente medicamentos mais comuns, tipo para uma dor de cabeça, um analgésico, um paracetamol, uma dipirona, porque não é recomendado tomar anti-inflamatórios nessa fase. Tomar algumas vitaminas que possam fortalecer o sistema imunológico, a vitamina C, o zinco. E, assim,
E evitar realmente sair. Não, não é para sair. Aqui eles deixam sair com cachorro, tem até uma briga do povo assim, brincando, né? Fazendo piada, que os italianos também brincam como os brasileiros, querendo me dar teu cachorro para eu poder dar um respiro lá fora, né? Então, eles não estão saindo mesmo. Então, só sai... Aqui em casa, por exemplo, há 3 semanas eu não saio da minha porta. Só o meu marido sai e faz compras. Eu não saí para fazer compras, ele que fez. Então, uma pessoa só saindo para fazer compras. A gente não vê crianças na rua. E essa recomendação realmente desse isolamento é você... E assim, aqui manter a saúde mental, né? Dentro de casa, né? No sentido de entretenimento sadio, as aulas aqui foram disponibilizadas online, as professoras mandam áudios, porque as mães têm grupos de WhatsApp, acho que isso é no Brasil também, né? Então, são escolas públicas, meus filhos estudam em escolas públicas, que são muito boas aqui, e a gente recebe tarefas de casa, recebe por e-mail, recebe pelo grupo, recebe áudio, vídeo, elas resolvendo equações com eles, devagarzinho no vídeo, eles fazendo, tira foto, manda por e-mail. Então, tudo isso tenta fazer com que a nossa vida seja um pouco mais normal, mas não é fácil. Entendi. Tem uma pergunta aqui da Irani, lá de Recife. Mora próximo à praia, preciso praticar exercícios. Seria imprudente fazer uma caminhada na praia? Então, aqui é uma das coisas que eles deixaram. Caminhadas, uma pessoa isolada, em campos abertos, pode ser feita uma caminhada, meia hora de caminhada, sim. Mas não é recomendado você ir para... Por exemplo, aqui também tem essas praças que tem, né, barra para fazer exercício, alongamento. Não dá para pegar, você não sabe quem passou por ali e pegou ali. Então realmente, mas caminhada isolado, sozinho, pode fazer. Isso acontece por aqui nos parques. Aqui tem muitos parques abertos, grandes, espaçosos, né? Um idoso fazer essa caminhada é recomendado? Os idosos está fortemente recomendado de não saírem de casa. Então aqui Qual é a faixa etária para a gente definir? Qual é o grupo de risco por faixa etária? A partir de que idade? A partir de 60 anos. E a partir de 80, pior ainda. A partir de 80 é uma mortalidade altíssima. Então, a tendência dos nossos pais e nossos avós estarem, né, bem suscetíveis ao vírus, né? Enfim. Tem uma pergunta aqui que é da Jusilene, se ela pode medir de imediato a jornada de trabalho dos funcionários. Aí aqui já é uma pergunta nossa. A questão trabalhista, Jusilene, aqui no nosso Brasilzão, ela já começa inclusive, uma orientação e acerca disso, até para diminuição de carga horária e de salário, que é uma coisa meio inédita, né, que talvez aconteça, porque o que o governo quer? O governo quer que se aumente ainda mais um problema que nós já temos. Já basta o problema de saúde, a crise toda que está acontecendo, a gente vai ter, por exemplo, picos de desemprego que vão geometricamente aumentar o problema. Porque na hora que eu não tenho dinheiro, eu não consigo comer. Eu não consigo comer, eu vou ficar doente. Eu vou ficar doente, estou aberto ao vírus. Vou para o posto de saúde, volto com o vírus de lá. Então, a tendência é piorar ainda mais. Então, tem que se controlar realmente algumas questões de foco, né? Justamente a questão financeira. As empresas, elas vão ter que se reinventar, como tem acontecido home office, muitas pessoas estão trabalhando de casa. É claro que nem todos os segmentos têm uma adaptação ao home office. Então, por exemplo, me preocupa muito o cenário industrial, que é baixa de produção, né? Então, algumas empresas estão dando férias coletivas, só que a gente tem que pensar no cenário de futuro, de planejamento. Imagina que, por exemplo, a gente ainda de problemas aqui no Brasil, que nós estamos no mês de março, na segunda quinzena de março. Vamos imaginar a segunda quinzena de maio, daqui a 2 meses. Se a gente ainda tiver esse tipo de problema, as férias coletivas já vão ter passado pelo seu tempo. E aí, como é que eu vou prorrogar ainda mais, eu, empresário, o custeio dessas pessoas? Por isso que é importante o combate imediato ao vírus, para que ele faça o menor tempo possível esse sufoco que nós estamos vivendo. Quanto mais o vírus girar e se propagar por 2, 3, 4, 5 meses, aí a gente vai ter uma dificuldade, vai aumentar algumas taxas que nós temos.
o desemprego, aí do desemprego, Isso, imagina exato. a família vivendo até questões de um indicador mais grave, como o da violência, e aí, enfim. Então, geometricamente podem acontecer muitos problemas sociais quando você interrompe emprego e renda da população. Então, realmente, eu acredito que o governo vai fazer alguma coisa acerca disso, por isso que tramitou aí no Congresso o cenário de emergência até o final do ano, porque muita coisa vai ter que ser resolvida. Alguns estados, né, que estão um pouco mais a menos a questão do vírus, a gente percebe que o pessoal está muito otimista, né? E que, bom, devemos ter otimismo, claro, mas otimismo com cuidado, né? Sim, Então, a gente voar com os pés no chão, né? Tem que ter otimismo, mas nós temos que nos cuidar acerca disso. Não adianta todo mundo estar otimista e não cuidar da sua própria saúde. Então, por exemplo, lamento, eu gosto muito disso, mas hoje eu não posso, com a minha esposa, sair da minha casa para ir no restaurante. Por enquanto, não. Quando houver uma sensação de segurança, de saúde pública acerca disso, talvez sim. Então, de fato, esse segmento, por exemplo, eu sou fã de cinema, né? Então não pode no cinema, ambiente fechado, não tem jeito. A gente vai ter que passar essa adequação, todo mundo vai ter que apertar um pouquinho o cinto, readequar seu orçamento para que a gente consiga vencer esse momento agora. Só que cuidado com a própria saúde, a saúde dos nossos, daquelas pessoas que estão próximas da gente, aí é um transtorno geral para uma família ou para uma vizinhança. Imagina o favor que seria que mais uma vila, mais uma rua, ter aquela convivência harmônica, e aí esse isolamento tem muita gente que tem que ter, inclusive, cabeça para isso. Você, no caso do home office, está acostumado a ir para o seu local de trabalho, né, viver com aquelas pessoas. Você vai estar na sua casa, então tem que produzir. É claro que em casa é um pouquinho diferente, você vai ter que entender e você vai ter que cumprir com as suas metas ainda. Enfim, é um novo contexto que todo mundo vai ter que aprender. E o Brasil está aprendendo com isso, Adriana, desses últimos dias agora, e tem se intensificado. A gente vê, por exemplo, a própria mídia mudando, suspendendo programação, os jornais estão cumpridos acerca disso, estão praticamente com um dobro, triplo de tempo, né, sempre falando sobre isso e trazendo esse alarme. O que eu digo a vocês é o seguinte: é melhor nós jogarmos para cima o risco, como eu atuo na área de risco e compliance. Quanto mais para cima jogarmos o risco, melhor. Porque aí a gente se previne, a gente não fica suscetível aos problemas. Então, quando a gente começa a ter um cuidado e uma atenção maior a todas essas recomendações, e não é para ter uma paranoia, tá? Não estou dizendo isso, mas é por cuidado, é ter muito afeto acerca de como você vai cuidar dos outros e das pessoas. Não pode abraçar, não pode beijar, é uma fase. Lá na frente a gente vai voltar a se abraçar, a se beijar e tudo mais. Mas, por enquanto, tem que ter cuidado. Esse cuidado é muito importante. Olha, eu quero também responder aqui a pergunta da Ilma, que você acredita que a Itália já chegou no pico, né, da doença? Olha, essa é a nossa esperança todos os dias, né? Eu acompanho todos os dias o noticiário na esperança de caírem os números, mas ainda não aconteceu. E, assim, os estudiosos, com as medidas que foram tomadas, eles estavam esperando para ser essa semana que nós estamos vivendo agora, ser a semana que vai começar a cair a quantidade de contágios, de casos positivos, mas ainda não aconteceu. E a outra foi a Juliane, que é a minha amiga aqui, mora em Roma, agente de turismo, muito competente. Também ela me ajudou aqui, que em relação às contas de água e luz, deverão ser pagas em maio, né? E a gente vai poder parcelar essas contas, né? Vai ter essa opção de parcelamento. Legal. Então não tem isenção, mas tem uma postergação, né? Isso é legal porque vai toda a população, né? Que a gente tem essa questão que foi colocada para os empresários, né? De manter os tributos lá para frente, pagamentos parciais, enfim. Mas ainda uma ação para toda a população ainda não foi colocada, como, por exemplo, nessa folga orçamentária. O que acontece? Para que você entenda quem está em casa. Alguns valores fixos que acabam atrapalhando muitas vezes um orçamento de uma... Então, por exemplo, você vai ter água, luz, telefone, a internet, enfim, seja lá o que for. Então, como esses valores eles sempre, todo mês, fazem parte do teu orçamento, seria interessante a folga vir exatamente de um custo fixo,
que você tenha. Então, na medida em que, de repente, o governo injeta ou ajuda ou dá um benefício, por exemplo, uma ação, uma ideia que me ocorre agora, o governo pega todas as concessionárias de energia elétrica e faz uma renúncia fiscal para que justamente tenha essa Sim. postergação de pagamento de fluxo de caixa, mas em compensação o recolhimento do tributo dessas empresas vai ser um crédito que eles vão ter alguma coisa nesse sentido, para ter uma compensação, para que a população tenha uma folga financeira. Eu fico pensando nas pessoas de baixa renda, pessoal que tem pouquinho dinheiro para poder comprar uma vitamina, comprar um alimento, se reforçar acerca disso. Então, é esse tipo de ação que a gente precisa aqui no país. Né? Enfim. Eu Outra tenho, pergunta, tem mais pergunta aí. Quem vai agora? Deixa eu ver. tem uma pergunta da Margarete. Ela falou: você, como médica e não podendo sair por conta dos filhos, qual é o seu sentimento? Sentiu em algum momento chamado do dever? Sim, todos os dias. Quando começou, eu senti um pressentimento muito forte de que algo que estava por vir, algo muito grave. E assim, eu tenho recebido muitas mensagens de amigos, de médicos que estão preocupados. E eu sinto assim de que essa batalha não dá para ser enfrentada só de uma forma natural, mas com fé. E é isso que eu tenho procurado ministrar na vida dos colegas médicos que eu tenho tido contato. Hoje eu fiz uma nós fizemos uma videoconferência, tinha gente de Santa Catarina, de São Paulo, de Goiânia, aqui da Itália, que estavam participando conosco para orarmos pela Itália e para fortalecer, porque é momento assim de você ter fé, de você realmente pensar em algo maior. E é isso que eu tenho, tem sido a forma que eu posso ajudar nesse contexto, não só sendo uma disseminadora de informação, alertando a população que, como médica, esse é meu dever, eu fiz um juramento por isso, e a prevenção faz parte, né, da atividade médica, mas também de aliviar o jugo dos meus colegas que estão nessa frente de batalha. E realmente tem sido algo muito preocupante, né? Os relatos que a gente tem, inclusive, é de que o próprio grupo de pessoas que trabalham com saúde, médicos, enfermeiros, enfim, eles também têm contraído o Covid-19, ou seja, eles também são suscetíveis e tem muitos profissionais que estão infectados. Isso é mais um ponto, ou seja, a doença é tão perversa que até quem a trata acaba contraindo também. Isso aconteceu muito, eu venho visto notícias, né? Sim, na verdade, o que aconteceu? Mais de 200 médicos foram contaminados aqui na Itália, 15 morreram. 15 médicos morreram. Fora a quantidade de enfermeiros e muitos. Ó, eu não posso julgar, porque cada um sabe onde o seu calo aperta, mas 200 médicos fugiram da frente de trabalho. Não sei, deram atestado, saíram, fugiram, se isolaram, porque não tem suporte para aguentar na batalha, né? Então, eu O médico brasileiro está meio que pronto para esse fronte, para a guerra que é a saúde brasileira. Aí sim. alguns estão preparados, né? Então, eu conversei hoje com essa enfermeira que participou dessa live que a gente fez, uma videoconferência de oração, e ela falou que as pessoas ainda não entenderam, ela trabalha numa UTI de crianças, e as pessoas ainda não entenderam, não querem dar proteção para eles, não querem dar equipamento de proteção por economia, não querem dar o mínimo básico. Aliás, meus colegas médicos também têm falado que estão pedindo para usar máscaras simples, quando um médico precisa usar a N95, que é uma máscara de maior proteção. E assim, essa negligência vai custar muito caro, né? Porque não é fácil. O Brasil também tem falta de médicos, tá? Então, se não houver essa segurança, eu sei, porque eu conheço meus colegas, né?
as pessoas vão ficar apavoradas, elas vão paralisar. Então, não é momento de negligenciar na segurança de um profissional que está enfrentando isso. É momento de investir neles tanto na parte de conhecimento técnico, mas investir na segurança deles. Porque isso vai fazer e fortalecer a fé, e fortalecer o ânimo, dar um vigor novo para eles enfrentarem isso. Né? Aqui, teve uma enxurrada de boas ações para motivar os médicos. Foi muito interessante. Aqui o gelato, né, o sorvete italiano, que é uma delícia, todo mundo sabe como é bom. Eles mandavam quilos para o hospital, né, de doadores anônimos. Sim, para motivar, olha, agradeço, obrigado, porque vocês estão fazendo isso, mandam presentes, bombons e tudo para receber para a equipe de plantão, e faixas e agradecimento. Teve um dia que foi vários minutos, 15 minutos de aplauso nas sacadas dos prédios, agradecendo a essa equipe que está na linha de frente, né? Então, isso é algo que a gente precisa, sim, aprender com eles, o que está acontecendo aqui, porque não é fácil enfrentar o que eles estão enfrentando. É chocante a realidade, né? As pessoas ainda... Isso é um pouco dessa live, a gente mostrar que como é que está aí e que talvez possa, espero que não, e desejo ardentemente que não, mas o nosso país é continental, ele é muito maior territorialmente que a Itália, né, populoso, né, de classes sociais, 20% das pessoas que nascem nesse Brasil trocam de classe social ao longo da vida, então tem muita gente que vai continuar na mesma classe social, então naturalmente a questão financeira, quem hoje tem dificuldades financeiras dificilmente vai conseguir avançar, e até tem uma frase que foi muito propagada aqui, Adriana, aqui no Brasil, vai ter mais falência do que falecimento, né? Porque justamente nós temos problemas econômicos aqui que não se esperava, claro, ninguém tem uma bola de cristal, mas por conta de não haver reserva financeira, ainda pode se agravar ainda mais essa questão da doença. E por isso que a gente precisa muito, muito, muito de ações inteligentes, de pessoas que no nosso governo, que ao invés de estarem brigando entre si, tragam soluções, de forma que esse impacto seja o menor possível para as pessoas que vivem na nossa nação. E, infelizmente, o que acaba vendo é essa brigazinha que não passa, que não para, entre a nossa Câmara, o Congresso e a Presidência da República. Isso tem que acabar, e eu acho que é assim que a gente vai acabar vencendo. Outra coisa é a atenção ao outro e o cuidado com o outro. Infelizmente, aqui no Brasil, as pessoas estão fazendo atacado de álcool em gel, atacado de produtos, né? Muitos tentando ganhar dinheiro com isso de forma mesquinha e tacanha, ao invés de, pelo contrário, de ter uma facilidade, a gente encontra aqui o produto com 400%, 500% do seu valor original. Ou seja, as pessoas, ao invés de terem consciência, né, vamos supor que um empresário ele faça isso, ele coloque o valor do álcool em gel lá no topo, lá no céu. A probabilidade desse cara se infectar, ele não tem a menor ideia que no momento em que a população não tem acesso ao produto, ele pode ser um dos infectados também, por conta da propagação do vírus. Então, é uma lógica muito grande. Quanto mais pessoas estiverem com a sua imunidade ou com a sua proteção, menos a doença se propaga. E, infelizmente, uma parcela, uma camada da população está pensando em lucrar com a doença, ao invés de fazer com que ela termine logo. Enfim, eu não consigo entender a lógica dessas pessoas. E isso acaba trazendo uma preocupação. Eu queria falar contigo sobre o home office, né? Que é a solução que eu estou falando crescente. Então, por exemplo, antes dessa live, eu fiz um passeio aqui no meu Instagram e eu fiz uma contagem. Tinham 16 lives acontecendo. Então, as pessoas estão trazendo informação, que nem a gente agora. Desde já agradeço antecipadamente quem está aqui com a gente, né? Porque concorrer com tanta fera que está conversando sobre outros temas e vocês resolveram bater um papinho aqui com a gente também. Podem continuar com as perguntas. A nossa live ela é aproximadamente de 1 hora, a gente está aqui com uns 6 minutinhos para acabar. Sim. Daqui a pouco o Instagram começa a buzinar a gente aqui, mas ainda dá tempo de fazer pergunta. E essa questão do
home office é uma cultura totalmente nova, né, para muitos brasileiros. O que acaba acontecendo? Como é que você pode produzir na sua casa? Primeiro, você tem que ter uma organização, tem uma ideia de que você está, de fato, na sua empresa. Acorde no horário, né? Se for para deixar mais forte ainda a sensação e cultura, coloca o uniforme, né? E vá lá para o seu cantinho e se organize acerca disso. Você vai precisar de concentração, às vezes está lá o filho, tem até aquele vídeo que eu postei, o jornalista está em casa e as criancinhas acabam invadindo a tomada ao vivo. Tá? Agora há pouco a Elisa estava batendo aqui na porta, né? Então tem que ter uma concentração acerca disso e muita organização também. Então esse é um desafio para você poder produzir na sua residência. E seja um ponto também favorável, porque você vai estar próximo da sua família, talvez seja um vigor, uma questão a mais para que você produza e consiga alcançar os objetivos. Tem muitas ferramentas no mercado hoje para você poder fazer seu trabalho, né, ferramentas de acompanhamento online, enfim, tem muita disponibilidade dessas ferramentas, tem empresas que estão abrindo mão do seu lucro para poder propagar a ferramenta, para poder haver mais produção, a própria Google fez isso e tantas outras organizações. Então, para quem precisa se organizar, procura a respeito sobre, a gente está dando essas dicas rápidas aqui, mas para que vocês tenham uma melhor produção nas residências de vocês. Tem mais perguntas? Deixa eu ver se ficou alguma pergunta aqui para a gente chegar nos finalmente aqui da nossa... É verdade que as pessoas já estavam doentes, por isso tantas mortes? Bem, é provável sim que já existiam, mas assim, não eram dados oficiais. Mas no momento que eu tive em janeiro internada com meu filho no hospital, aqui num grande hospital aqui de Milão, os prontos-socorros estavam lotados de gripes, né? Mas ninguém ainda estava preocupado com o coronavírus, o novo coronavírus, né? Então, pode sim ter acontecido, sim. É uma possibilidade, sim, porque a Itália tem muitos chineses, porque eles fizeram um consenso de ajuda fiscal aqui para a China, e tem muitos comércios. Eles acabaram com os comércios por exemplo, salão de beleza, quase todos dominados por chineses, e bares, e várias coisas, vários comércios, né? Então, tem sim uma chance de sim ter acontecido isso. Tem mais algum? Agora eu vou te fazer uma pergunta. Há uns minutos atrás, umas 2 horas atrás mais ou menos, o presidente dos Estados Unidos, o Trump, ele anunciou que aparentemente há uma possibilidade lá com as mesmas substâncias que tratam a malária. Estão fazendo os testes agora, né, com a Universidade de Stanford, né? Então, estão trabalhando na cura, né? Com a cura, né? Com a cura do vírus e propagação de vacinas, isso vai rapidamente ou a gente vai ter picos ainda e depois que vai ter o controle? Como é que você entende que deve acontecer aí quando chegarmos no momento de cura e tratamento dessa doença? Olha, a vacina é muito eficaz, né? Então aí vai pegar todos os fatores, as pessoas de risco, e isso vai ajudar a evitar com que os mais frágeis se adoeçam e precisem de suporte hospitalar, né? Então é muito eficaz. É mais eficaz que o medicamento, para falar a verdade. A vacina é muito mais preventiva, é muito melhor. Então, fazer uma vacinação em massa, mas ainda são testes, ainda não tem realmente nada efetivo. Quanto a essa medicação, aqui na Itália, a China mandou alguns médicos que fizeram um trabalho lá na China, experimentando alguns medicamentos, mandou uma equipe especializadíssima para cá, para Milão, e eles testam sim, estão fazendo uso de medicamentos biológicos, medicamentos para reumatismo, esse medicamento para malária, estão fazendo vários testes, né? E agora o Trump deu essa notícia aí, mas assim, não é que, vamos dizer, que seja um medicamento específico que cura, ainda se não é ainda, não deu tempo ainda de dizer se é realmente efetivo. Mas, assim, tem esses testes, tá? Muitos medicamentos para malária não, para reumatismo, né? Para artrite reumatoide, está sendo usado.
Legal, legal. Bom, a gente está chegando aqui no nosso último minuto da volta no ponteiro, né? O Insta já começou a dar o avisozinho aqui pra gente, porque a live sempre tem 1 hora. Mana, obrigado. Papai do Céu te abençoe na Itália. Os Amém. meus sobrinhos, que vocês vençam esse desafio, assim como a gente está vencendo o nosso aqui também. Obrigado pela sua disponibilidade. E deixa a tua mensagem aí, nós temos 20 segundos. Gente, eu quero agradecer vocês e quero dizer que obrigado pela oportunidade de estar aqui disseminando informação. Esse é o meu papel, essa é a minha missão. E creiam, confiem em Deus, busquem ao Senhor, porque tem algo muito maior que isso, que existe uma paz que excede o entendimento dentro de nós.